Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, mais uma vez aqui no canal com um vídeo de gestão de pessoas dentro do tema gestão de conflitos, gerenciamento de conflitos. Vamos falar de níveis de gravidade dos conflitos. Tem um conflitinho, um conflito médio e um conflitão, não é isso? Níveis de gravidade. Bem, segundo o professor Hidalberto Chiavenato, existem 3 níveis de gravidade de conflito. Tá? Existe o conflito percebido ou latente, conflito experienciado ou velado, e o nível mais hard, mais pesado, o conflito manifestado, manifesto ou aberto. Tá? Então o conflito às vezes ele existe, mas ninguém nem percebe, é um nível bem pequeno. Ele percebe, mas ninguém explodiu ainda, é um novo nível. Quando ele já vai para o fight, aí já é outro nível. Pessoal, deixa o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, que a gente está com um projeto bem legal aí, de aulas bem detalhadas, bem completinhas, sempre com PDF, tá? Isso vai ajudar muito você, tá, na sua preparação para o concurso público, tá bom? Então ajuda a gente aí, deixa um comentário aí no vídeo. Então, pessoal, conflito percebido ou latente, o mais chato é decorar os nomes. O conflito é percebido, ele é latente, tá? O conflito é velado, tá todo mundo com raiva do outro, mas tá aquela coisa ali de forma dissimulada, velada, mas já estou experimentando sensação de raiva. Aí passa para o conflito manifesto, aberto, manifestado. Todo mundo já sabe. Tem que ter essa lógica, tá bom? Conflito percebido ou latente, depois passa para o nível mais pesadinho, conflito experienciado, velado, sentindo na pele, experienciando, tá? Já estou com sentimentos. E aí, conflito manifesto, aberto. Vamos lá. O conflito percebido, tá? Ou latente, é quando é um nível de gravidade bem fraquinho. É quando as pessoas percebem e compreendem que o conflito existe porque sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existe a possibilidade de interferência. É o chamado conflito latente, que as partes percebem existir potencialmente. Os indivíduos envolvidos percebem a existência do conflito. Às vezes, lá em casa tem só uma televisão e domingo à tarde eu quero ver o jogo do meu time do coração, né? E aí a minha esposa quer ver alguma série no mesmo horário, mas justo no domingo à tarde. Mas aí ela vê a série dela, eu vou para o notebook tentar assistir meu futebol, nem que seja através de texto, né? Pois é, pessoal. Então, o meu objetivo é ver o jogo. O dela é ver a série. Quando não, ela me chama para ir para o cinema. Eu quero ver o futebol, ela quer ir para o cinema. Aí lascou, porque aí não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como ficar no cinema vendo futebol. Então, já sei que nesse final de semana não vai dar certo, porque eu quero ver aquela final e ela quer ir para o cinema, isso não vai. Quer dizer, é um momento ainda percebido, isso não vai dar certo, é latente, é visível para mim ali, mas não tem conflito nenhum. De repente chega no dia, ela diz, amor, pode assistir o jogo, ela que manda, né? Pois é, mas na verdade nem tinha, mas potencialmente tinha chance de eclodir um conflito. Então é aquele nível quase imperceptível. Ainda é a possibilidade. Um exemplo que eu sempre dou, eu trabalho numa empresa junto com um amigo meu, e a gente, amigo de trabalho, a gente faz todo dia, abre a loja, limpa, trata. Aí demitiram meu amigo e colocaram o irmão de um dos chefes. Quando ele demitiram que colocaram o irmão do chefe, eu pensei, e agora? Me lasquei.
Porque esse cara vai vir para cá com outros interesses, só de passar o tempo, ganhar um salário. Eu nem sei, de repente o cara é melhor de trabalho do que eu e do que meu amigo. Mas potencialmente eu enxergo um problema. Isso é um conflito percebido. Eu percebo que pode acontecer. Eu não estou percebendo ainda a existência real. Um segundo nível é o chamado de conflito experienciado, velado. Tá? Uma coisa velada é uma coisa ainda dissimulada. Tá com raiva de mim? Não. Quando o conflito já estou sentindo na pele, experienciando, tá? Quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, raiva, medo, descrédito entre uma parte e outra, é chamado conflito velado quando não é manifestado externamente de forma clara. Não é manifestado externamente de forma clara. É dissimulado. Ele é oculto e não manifestado externamente com clareza. Mas já atinge ambas as partes. E há sentimentos de raiva e hostilidade presente. Já tem sentimentos. Falou em sentimentos, é porque a pessoa já está sentindo, já está experimentando, tá? É aquele momento que já está ali, está começando já o futebol, já está na hora, você já está com aquela raiva, mas não deu ainda confusão, tá? A família dela já chegou, já está todo mundo em casa e estão assistindo o Domingão e eu querendo assistir o futebol lá no Premier. E nada mais ainda é uma coisa, tá tudo muito bem, eu com a minha camisa do time do coração, mas tá tudo ainda ali velado, ninguém percebeu. A sogra, o sogro, a cunhada, ninguém percebeu. Até que temos o conflito manifesto, ou manifestado, ou aberto. Bem, esse vai ser aquele momento que a sogra já percebeu, a cunhada já percebeu, todo mundo já percebeu que tá o conflito ali, já estou até pegando tapão, pescoção. Quando o conflito é manifesto ou manifestado, aberto, já é um estágio hard, né? Pesado. É quando o conflito é expresso e manifestado pelo comportamento, que é a interferência ativa ou passiva por pelo menos uma das partes. É o chamado conflito aberto, que se manifesta sem dissimulação. Não tem mais risadinha, não. É brigando, é com raiva, sem dissimulação entre as partes envolvidas. Olha que coisa importante. Já atingiu as duas partes e já é percebido por terceiros. Já está instaurada a confusão. Bem, pessoal, às vezes cai em prova um assunto chamado tipos de conflitos, tá? Veja bem, o professor Adalberto Chiavenato, ele chamou de níveis de gravidade, mas alguns autores chamam de tipos. E esses autores que chamam de tipos, eles chamam outros nomes, como o professor Pezzi, Maximiano também. Então, por exemplo, a gente fala lá no nível de gravidade, a gente fala conflito percebido ou latente. Não. Tipos de conflito é feita uma separação. Conflito latente é primeiro, conflito percebido é outro, o sentido é o experienciado, velado, e o manifesto é o manifesto, aberto. Sentido é o experienciado. O que acontece é que há uma separação. Lá eu chamava de percebido ou latente. Passa a ser latente primeiro, depois é percebido, depois é sentido na pele, depois é manifestado. Tá? Não se chama de níveis de gravidade, mas é o mesmo. Quando cai na prova você se confunde. Olha, conflito, quando tiver nas alternativas, latente separado de percebido, com certeza é tipo de conflito. Primeiro tipo é latente, não é declarado e não há, mesmo por parte dos elementos envolvidos, uma clara consciência de sua existência. Eventualmente nem precisa ser trabalhado, tá? Não existe ali um potencial de dar conflito, mas nem tem uma consciência ainda muito forte, é latente.
Aí passa para o segundo nível, que é o percebido. Os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas do mesmo. Mas eles só percebem, isso está errado. Aí vem sentido, já começa a sentir na pele. É aquele que já atinge ambas as partes e em que há emoção e forma consciente. Emoção, sentimento. E aí vem o manifesto, trata-se do conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na dinâmica da organização. Cíntia Regina Pezzi, tá bom? O professor Maximiano também tem esse mesmo raciocínio no seu livro, tá bom? Para o professor Hidalberto Chiavenato, a gente fala aqui, em 3 níveis de quê? De gravidade do conflito. Então vejam que o percebido está junto do latente. Depois vem experienciado velado, que os autores estão chamando de sentido, e depois vem manifesto. Percebido ou latente é quando fala em gravidade. Mas quando você fala em tipos de conflito, aí separa primeiro o latente, depois o percebido. Tá bom? Então vamos, lá no meu site, mais uma vez, fico feliz que muita gente está adquirindo cursos bem completinhos, tá? No meu site, curso de gestão de pessoas, curso de noções de administração, tudo direcionado para concurso com material em PDF, videoaula e os Quebrando a Banca. Esse Quebrando a Banca FGV, top, mais de 400 questões, separadas por assunto, maravilhoso. Pessoal, vamos fazer exercícios. Primeira questão, banca Quadrix de certo e errado. Latente, experienciado e manifestado são os 3 níveis de gravidade de um conflito. Até aqui está perfeito. Percebido ou latente, experienciado ou velado, manifestado ou aberto. Só que olha o que ele diz, sendo o latente o mais grave. Não. Sendo, obviamente, o manifestado o mais grave deles, pois ocorre quando as partes envolvidas nutrem sentimentos de hostilidade, raiva, medo e descrédito. No entanto, esse nível não se manifesta. Eita, que está muito bagunçado, tá? Então, não dá nem para consertar. É porque, assim, nele, o latente é o mais grave. Só que isso aqui que ele fala, que ocorre quando as partes envolvidas nutrem sentimentos, mas não é ainda manifestado de forma clara, aí ele está falando do experienciado. Mistura tudo. Bastava você perceber isso, sendo o latente o mais grave. Não, o latente, na verdade, é o mais suave. Tá bom? Próxima, tá aqui, é o percebido, é o latente, que é o nível de gravidade o mais fraquinho. Tá? O mais pesado, mais grave, é o manifesto ou aberto. Vamos à segunda questão, que também é da banca Quadrix. As pessoas são motivadas por necessidades diversas e alcançam suas satisfações por meio dos grupos sociais, blá, blá, blá. Julgue o item. O conflito velado. Velado é o segundo nível. Primeiro é o percebido ou latente, depois vem o experienciado ou velado e, por último, vem o manifesto aberto. O velado, que é o segundo nível, com dissimulação, ainda oculto, ocorre quando as partes percebem que o conflito existe, porque sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existe a possibilidade de interferência. Pessoal, quando as partes percebem que pode dar interferência, isso é o nível mais fraquinho, não é velado, é o percebido. As partes percebem, percebido ou latente. Percebido ou latente, tá errado, tá bom? É o percebido ou latente que as pessoas sentem, elas percebem e compreendem que o conflito existe, porque sentem que os objetivos são distintos e que existe a possibilidade de interferência. Voltando aqui, é percebido ou latente, quando elas percebem que existe, porque sentem que os objetivos são diferentes e existe chance de dar confusão.
percebido, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bem, Instituto da OCP. Cada conflito é um conflito. Além das diferentes características, existem diferentes níveis de gravidade, pois um conflito pode ser diferente e mais perceptível que o outro. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de conflito e sua característica. Conflito experienciado. Experienciado é o segundo nível, não é? É o experienciado ou velado. Será que está aqui? É conhecido como conflito aberto. Não, já está errado. Conflito aberto é o conflito manifesto, conhecido como conflito aberto, em que pelo menos uma das pessoas irá manifestar o seu comportamento. Já é o terceiro nível. Manifestado é a mesma coisa que aberto. É quando uma pessoa pode sentir raiva, porém será de forma oculta. Bem, se é de forma oculta, não é manifestado. Ele é experienciado, velado. Tá? Sendo que a outra pessoa não conseguirá identificar. É uma coisa oculta, dissimulada, velada. Mas a pessoa já está sentindo, experienciando o conflito. Conflito percebido, que é o primeiro, percebido ou latente, é o primeiro nível, É conhecido como conflito latente, verdade. Ou seja, ambas as partes conseguem percebido e compreender que seus objetivos são diferentes e que existe uma oportunidade para interferência. É essa mesmo. Conflito de formalidade. Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, tá bom? Bem, agora temos uma questão da Inás do Pará. Para analista, quando bem administrado, o conflito pode ser positivo para a organização. Esse é o tipo de conflito que é chamado de conflito funcional. Sobre os níveis de gravidade dos conflitos, pode-se afirmar conflito percebido ou latente. Esse é aquele primeiro nível. Ocorre quando existem vários objetivos e há oportunidade de interferência ou bloqueio de objetivos por parte dos participantes. Tá certo, né, pessoal? Percebido ou latente é quando existem vários objetivos e tem chance de um interferir no outro. Essa é a certa. Experienciado ou velado é o segundo nível. Ocorre quando existem vários objetivos, é o mesmo texto, e existe a possibilidade de interferência. Então, é percebido ou latente. De novo, ocorre quando existem vários objetivos e tem a oportunidade de interferir. Só pode ser percebido ou latente. O próximo, conflito manifestado ou aberto, é o terceiro nível. Ocorre quando as partes envolvidas nutrem sentimentos de hostilidade, mas não é ainda manifestado. Então, não é manifestado, é experienciado ou velado. Experienciado ou velado ocorre quando o conflito é manifestado sem dissimulação. Não, aí é manifestado. Roberto, é chatinho de decorar esse monte de nomes. Veja, uma questão diferente. Uma questão que tem o latente, tem o percebido, tem o sentido e tem o manifesto. É aquela questão que ele está utilizando o livro do professor Maximiano ou da professora Pezzi. Maria e João trabalham no mesmo departamento, e, embora com a mesma formação, sobressaem as diferenças. Tal fato já reproduz troca de farpas diante dos colegas. Meu querido, é o grau máximo e que tem causado momentos de constrangimento para todos. Então só pode ser manifesto. Manifesto, não tem como errar. Já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na dinâmica da organização. Se já estão trocando farpas, já está todo mundo vendo diante dos colegas, só pode ser manifesto. Outra questão, Instituto Unifil. De novo, tipos de conflito, ele põe separado o latente, depois o percebido, depois o sentido, depois o manifesto, na ordem. O conflito tem sua principal causa na divergência de interesses, ideologias ou opiniões. Quando bem administrados, podem gerar mudanças positivas no comportamento das pessoas,
pois motiva a busca de soluções. Relacione as colunas dos tipos de conflitos e assinale a correta. Pessoal, é muito fácil, olha. É aquele que já atinge ambas as partes, em que há emoção e forma consciente. Mas, se você tem dúvida, pula, tá? Mas quando há só a emoção, é porque está tendo sentimento, sentido. Mas esse é a mais difícil. Os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas. Trata-se de conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na dinâmica da organização. Obviamente que aqui não tem erro. Esse aqui é o conflito manifesto, o 4. Não é declarado e não há, mesmo por parte dos elementos envolvidos, uma clara consciência de sua existência. Eventualmente nem precisa ser trabalhado. Isso é o conflito latente. É o latente. Falta o percebido e o sentido, tá? Então, olha, os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito. Eles percebem, é o 2, é o percebido. É aquele que já atinge ambas as partes, em que a emoção, sentimento, aí já é o conflito sentido. 3, 2, 4, 1. Eu não gosto muito dessa abordagem, não. Eu prefiro a abordagem do professor Hidalberto Chiavenato, que fala em níveis de gravidade. Mas está aqui, ó, de novo para reforçar. O latente não é declarado e não há, mesmo por parte dos elementos envolvidos, uma clara consciência da sua existência. Eventualmente nem precisa ser trabalhado. Aí vem o percebido. Os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestação aberta do mesmo. Sentido é aquele que já atinge ambas as partes e que há emoção e forma consciente. Sentindo, emoção. E manifesto, trata-se de conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na dinâmica da organização. Tudo isso tem no meu curso de gestão de pessoas, petroniocastro.com.br. Espero que estejam gostando. Deixa um comentário aí para mim. Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!